Deus me permite transmitir uma palavra para a sua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia. Livro dos Salmos 137. Aleluia. É o texto que vamos ler nesta noite para honrarmos o Senhor, nosso Deus. Todos me ouvem bem? Diga amém. Amém. Aleluia. Salmo de número 37. Quantos encontraram, externem dizendo amém. Amém. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram pediam que se alegremos, dizendo: cantai-nos uns dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se também a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao meu paladar, se não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Louvado seja Deus. Quantos podem glorificar ao Senhor nesta noite? Aleluia. Podeis sentar glorificando a Deus, porque Ele está aqui neste lugar. Quero louvar a Deus pela oportunidade facultada de estar convosco aqui nesta igreja. Eu quero abrir um parêntese para dizer que eu achei muito bonito a saudação da irmã, que esqueceu a Bíblia e citou o Salmo 23. E todo mundo pensou que ela ia falar só apenas o primeiro versículo, e ela deixou uma inveja santa em quase todo mundo aqui, irmãos. Ela conseguiu citar todo o texto do Salmo 23. Deus abençoe a vida da nossa irmã, abençoe a vida desta igreja, a qual abre as portas para que venhamos ministrar o Evangelho. Sou grato a Deus pela vida do meu irmão, pregador Gabriel Bulhões. Esteve aqui há alguns dias. Creio que foi deveras um instrumento usado por Deus, pela vida dos obreiros, dirigente, pela vida do diácono Isaías, a qual tivemos a satisfação, a alegria de, no começo desse ano, se não me engano, rever, ou melhor dizendo, encontrá-lo lá na cidade de Jundiaí, na casa de alguns parentes. Deus abençoe também a vida do pastor, de todos os obreiros e obreiras desta igreja. Ao meu amigo, o presbítero Reginaldo, um dos nossos pais aqui do estado de São Paulo. Deus abençoe a vida de todos desta igreja. Eu não sabia que era uma campanha, irmãos. Eu quero só apenas, em rápidas palavras, para não fugir do texto dessa campanha, eu quero, ainda que não sei muito bem onde está o texto, se não me engano, 1 Samuel capítulo 17, eu quero introduzir rapidamente esta palavra, mas eu quero voltar e me direcionar ao texto que nós lemos no Salmo de número 137. Mas voltando à campanha que Deus dera a esta igreja, nós nos deparamos com um reinado, ou até mesmo com Davi, como nós estamos falando dele. Deus, ele escolhe em Israel reis, e houve um tempo que Deus chamara reis, e o primeiro deles foi Saul. A Bíblia diz que Deus, quando chama Saul, ele é o menor da tribo de Benjamim. Tanto é que ele era o menor não só da tribo, mas também da sua casa. Deus chama a Saul e diz para ele que ele iria entrar em um tempo chamado democrático em Israel, onde Deus iria levantar um rei, e esse rei Saul começa a andar debaixo da proteção, da guarda, da destra de Deus. Cerca de 1 ano e meio ele se desvia, e Deus começa a rejeitar os passos de Saul, porque Deus mandava Saul fazer e Saul não fazia, ordenava Saul e Saul não obedecia. Aí Deus chama Davi, Davi vem, também
sendo o menor da tribo do seu pai, aquele homem chamado Jessé, o belamita. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jessé, o pai dele, de Davi, tinha vários filhos, e Deus, embora tinha falado com o profeta e disse: vai até a casa de Jessé, e indo à casa dele, escolhe um daqueles, porque eu já tenho como que rei de Israel. A Bíblia diz que o profeta vai lá e o povo começa a olhar aquele movimento, começa a observar o que Deus estava, ou melhor dizendo, o que o profeta estava fazendo na casa daquele homem simples. Embora que a simplicidade é um dos grandes argumentos que Deus tem para que use os servos na terra, o homem muitas das vezes usa a simplicidade como um fato de humilhar ou desprezar alguém. Mas Deus olhou para a simplicidade daquela família, a simplicidade daquele jovem. Eu posso dizer assim porque a Bíblia fala que ele era um jovem franzino. Diz a palavra que passou-se todos os irmãos daquele jovem, e Deus não olhou para nenhum. Deixa eu abrir um parêntese da palavra de Deus e introduzir para você e dizer nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, Deus não está nos olhando pelo que nós temos, pelo que nós podemos dar. Deus está olhando para nós com um dos seus maiores argumentos, a nossa simplicidade. Se você tem simplicidade, o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Aleluia. Diz a Bíblia que Deus escolhe este jovem porque mandaram chamar. Irmãos, eu tenho uma palavra que muitos pregadores dizem, mas eu quero repetir para você nesta noite. Deus vai mandar alguém chamar você para poder compartilhar das bênçãos que Ele tem dado sobre vós. Deus vai ter que, Deus não precisa, melhor dizendo, e nem vai ter que fazer, mas Deus vai fazer com que o Salmo de número 23 volte a se cumprir. Prepara uma mesa perante mim e os meus inimigos, derrama o óleo sobre a minha cabeça. Deus vai fazer com que você seja visto no meio de um monte de pessoas. Deus vai fazer com que você volte e saia do anonimato. Deus vai chamar você para o nome, porque Deus te escolheu para ser, às vezes talvez não rei, mas uma pessoa que Ele admira segundo o seu coração. Amém? Aleluia. Quantos creem na palavra de Deus? Levante essa mão para o céu, glorifique a Ele nesta noite. O Senhor Jesus está aqui. Você é o homem, é a mulher que Deus escolheu no meio de tantas pessoas. Aleluia. Mas eu quero voltar para a palavra que Deus me dera nesta noite. O Salmo de número 137, um texto que muitos conhecem, mas poucos muitas das vezes pregam, porque é uma palavra ou um salmo diferente dos outros. Se nós pararmos para analisar os salmos ou o livro dos salmos, ele tem uma divisão de 5, porque o salmo ele tem cânticos de adoração, o salmo ele tem cântico de exortação, nos salmos encontramos cânticos de louvação a Deus, nos salmos encontramos cânticos de exaltar a soberania de Deus, mas também no salmo encontramos cânticos em que eles próprios começam a falar das suas temorizações, ou seja, dos seus terrores, dos seus medos, das suas provações. E este salmo de número 137 é um desses salmos. Não é igual o salmo de número 1 que diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e muito menos se assenta na roda dos escarnecedores. É diferente do Salmo 6, que a Bíblia vai falar que o próprio Davi dizia:
dia que eu já estou cansado do meu gemido, mas toda noite eu tenho feito minha cama nadar em lágrima, molhando ela com minhas lágrimas. É diferente do Salmo 70, que o salmista vai dizer: Senhor, apressa-me em socorrer-me e livra-me desta peleja. É diferente do Salmo 150 e o verso 6, que diz: tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor. Todos louvem ao Senhor. Não, o Salmo de número 137 é uma espécie de vingança, ou até mesmo mostrando o que passara o povo de Deus naquela província chamada Babilônia. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O salmista usa o Salmo de número 137 para externar uma das coisas que mais estava ardendo, queimando dentro do seu coração. A minha Bíblia fala que o Salmo de número 137, ele vem com uma das narrativas dizendo: estava nós junto aos rios da Babilônia, e lá nós estávamos assentados, chorando e lembrando-nos de Sião. A Bíblia vai dizer no verso 2 que o salmista escreve e nos mostra uma coisa: que lá tinha salgueiro, e o salgueiro que estava próximo àqueles rios, eles tinham uma folha grande, e a palavra diz que eles se assentavam à beira do rio. Aleluia. Pegaram as suas harpas, ou seja, os seus instrumentos, as suas habilidades, já triste, e colocaram sobre o salgueiro. Eu quero introduzir uma mensagem de Deus para a tua vida, porque estamos caminhando em meio a um tempo que tantas pessoas estão pegando as suas harpas e estão pendurando em cima de um salgueiro e esquecendo da grandeza que Deus colocou na vossa vida. Estão esquecendo do vosso ministério, estão esquecendo de onde saíram, estão perdendo a fé. Quando esse texto ele é narrado, há uma tristeza no povo de Deus que estava na Babilônia, porque o povo de Deus, presbítero Reginaldo, que estava habitando ali, vira que há muitos anos atrás eles foram tirados do meio da sua cidade, foram tirados do seu momento, do seu canto de adoração, do seu lugar de adoração. A Bíblia Sagrada vai dizer que o povo de Deus é levado em cativeiro, e Deus levanta um dos últimos profetas, não últimos profetas da Bíblia, mas o último dos profetas que profetizou sobre este cativeiro. O nome dele é Jeremias. Quando Deus chama a Jeremias, o profeta barbudo, que muitos não respeitavam, melhor dizendo, que ninguém respeitava na província de Israel, Deus chama aquele homem e fala para ele que ele iria pregar uma mensagem desconhecida no meio daquela raça, no meio daquele povo de Jerusalém. A palavra diz que todo mundo desprezava aquele homem, ao ponto da sua família desconhecer o seu ministério. A palavra de Deus vai dizer que aquele profeta, ele tinha uma das mensagens mais bonitas para nós, só que nós não recebemos, ou eles não receberam. Diz a Bíblia que Jeremias estava profetizando, e ao profetizar as palavras de Deus, as pessoas escarneciam dele, e Deus faz questão de permitir que o escritor escreva e mostre que a vida daquele homem estava indo em uma espécie de água abaixo, porque ninguém dava ouvido ao vosso ministério, ninguém dava ouvido às palavras deles, porque Deus dizia para aquela nação e falava através da boca dele, dizendo: há de chegar um dia que vocês terão que passar por uma prisão para poder obedecer
obedecer a Deus. A Bíblia diz que aquele homem, ao profetizar isso, no capítulo 7 do seu livro de Jeremias, ele mesmo é pego por homens, e um dos nomes é Magor-Missabib. Ele estava lá e disse para Jeremias que retirasse aquelas palavras. Jeremias disse que não, que Deus do céu tinha revelado. Ele é colocado em um toco. A Bíblia diz que ele sofre açoites ao ponto de aparecer suas costelas, e depois chegarem nele e dizer: nessa situação, o que é que você tem para dizer para nós agora, Jeremias? Ele, com autoridade, igreja, diz assim: o teu nome agora já não se chama mais assim, mas o teu nome se chama terror, porque se você for para um lado, Deus vai ter que te pegar. Se você for para o outro, Deus também vai te pegar, porque mexeu com o servo de Deus, mexeu com a igreja de Deus, mexeu com a palavra de Deus, mexeu com aquilo que Deus falara. É, meu Deus. Aleluia. E ele falou para Deus, o próprio Jeremias disse: Senhor, eu já não aguento mais. Eu prefiro agora sair da tua presença. A Bíblia diz que a surra, irmãos, que deram naquele homem foi tão grande, que ele falou: Senhor, eu não consigo mais, e eu prefiro sair da tua presença. Só que chega uma certa feita que ele mesmo registra e diz: eu tentei fugir e sair da tua presença, mas o que tem dentro de mim, que é o Senhor, é mais forte do que eu não consegui. Está tão difícil, irmãos, e nós tentamos muitas das vezes sair da presença da casa de Deus, mas não conseguimos. Por quê? Porque o que tem dentro de nós é maior do que nós, o que tem em mim é maior do que eu, o que tem em você é maior do que o mundo. O apóstolo escreveu dizendo que o que nós temos é mais forte do que o nosso adversário. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aquele povo vai levado em cativeiro. Aleluia, Senhor. Eu não quero me demorar em passar das novas, porque tem muitos aqui que têm compromisso. Mas eu quero pregar a palavra e dizer uma coisa que Deus está nos falando pela palavra. Meu Deus. Que aquele povo foi levado em cativeiro, irmãos. E nem todos entenderam. Eu quero acreditar que no meio de um monte de pessoas corrompidas, sempre tinha, sempre vai ter e sempre terá pessoas que ainda vão entender os projetos de Deus, pessoas que vão querer os projetos de Deus. Muitos falam que aquela nação se corrompeu de uma forma que Deus teve que levá-los em cativeiro, e cerca de 490 anos eles não guardaram o ano sabático, que vai resultar em 70 anos de prisão. Deus leva eles em cativeiro, e eles por 70 anos ficam presos. E esses 70 anos, eu quero acreditar que muitos morreram lá, mas muitos ainda permaneceram fiel no que Deus tinha falado, tinha direcionado, tinha opinado a eles. Eu sei que está difícil, mas eu acredito que aqui tem pessoas que ainda estão debaixo da guarda, da destra de Deus, na direção de Deus, na palavra de Deus. Estamos passando por cativeiro, mas Deus ainda está nos dando a direção, e resta a nós entendermos a direção de Deus. Aleluia. Aquele povo vai levado em cativeiro, e chegando lá, quero acreditar assim pela palavra, eles tinham instrumentos. A minha Bíblia vai dizer que um dos mais velhos instrumentos da terra, no livro de Gênesis está registrado, é a harpa. E aquele povo cantava hinos e adorava ao Senhor em Jerusalém ou em Sião. Só que eles é levado em cativeiro, e eles são esquecidos não por Deus, mas pelo seu próprio pensamento. Queira você acreditar ou não, que Deus não se esquece de nada, que Deus não se esquece de ninguém, que Deus não se esquece de fazer o que prometeu a você. E aquele povo é levado em cativeiro, e a palavra de Deus nos revela que eles se deparam com uma situação extrema, porque eles adoravam um Deus que era vivo.
E lá eles tinham vários deuses que também era adorado por eles, por aquela nação. E quando eles estavam em Sião, eles combatiam, e muitos diziam que o rei da Babilônia era mais forte que o rei de Sião. Mas nós que somos de Sião sempre cremos, sabemos e somos inteligentes que o Deus de Sião é mais forte que o rei da Babilônia. Só que quando o povo de Deus foi para a Babilônia, o povo da Babilônia começou a dizer: o nosso Deus é mais forte do que o deles, porque o nosso Deus trouxe eles para cá e o Deus deles não conseguiram fazer nada. Aleluia. Mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor Jesus está olhando para o nosso sofrimento, para a nossa luta, para a nossa agonia, para o nosso estado de calamidade. Tem tantas pessoas no estado de calamidade espiritual que já não oram mais, já não jejuam mais, já não louvam mais a Deus, e quando fazem é de aparência. Mas o Senhor, Ele me permite profetizar aqui nesta noite: Deus há de quebrar e aniquilar pessoas dessa maneira. Mas Deus não quer destruir não, pastor. Deus quer quebrar e chamar para um novo concerto, para a obra dele continuar a crescer. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. E quando aquele povo chegou na Babilônia, Louvado seja Deus. com novos costumes, com novas tradições, com alguns ritos ou rituais estranhos, aquele povo estava diante da Babilônia, que era seca, porém era banhada por dois rios chamados Tigres e Eufrates. O texto que lemos vai dizer que eles estavam juntos aos rios da Babilônia, por nome de Tigres e Eufrates. Aquela província que tinha alguns dos seus lugares secos é agora banhada por aqueles rios. E o povo de Deus, quando chega, eles estão em um processo, preste atenção aqui, irmãos, estão em um processo de tristeza ou até mesmo de luto. Eles estavam lá assentados de frente àqueles rios. Era a única coisa que dava para eles fazerem, porque não tinha mais alegria, presbíteros, não tinha mais alegria nem ânimo algum. Mas Deus estava olhando para eles. Deus está olhando para você, para o teu desânimo. Deus está olhando para o teu momento difícil. Não se desespere, porque dentro de você tem alguém que é mais forte do que todas as coisas. Aleluia, Deus. E é muitas das vezes no Oh, ribeiro glória a Deus. que Deus dá uma providência e manda para você. Muitas das vezes é no ribeiro que Deus arruma algum jeito para fazer você comer, É verdade. para fazer você se alimentar bem. É verdade, Senhor. Aqueles homens assentados naquela província, de frente àquele rio, a Bíblia Sagrada vai dizer, olha que coisa linda, que eles falaram e disse assim: junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos. Este chorar quer nos trazer um sinônimo de tristeza deveras, ou seja, literalmente aqueles homens choravam, não com a presença de Deus como muitos fizeram aqui, não por uma alegria momentânea como muitos fazem, mas eles estavam chorando com uma tristeza dentro da alma. A Bíblia diz que eles estavam assentados, mas vieram homens a lhes constrangerem, porque eles estavam lembrando de uma coisa. Irmãos, quando nós lembramos de alguma coisa boa, choramos sim, porém de alegria. Mas quando estamos lembrando de alguma coisa triste, choramos de tristeza. Eles lembravam de uma coisa boa, mas eles estavam lembrando que não poderiam mais ter isso, ou seja, pessoas que estavam perdendo a noção que Deus pode resgatar, pessoas que estavam perdendo a noção que Deus pode fazer novo, pessoas que estavam perdendo a credibilidade consigo mesmo e desacreditando
necessitando de Deus. Eu estou pregando aqui para pessoas que ainda que coloquem as suas harpas no salgueiro, há de voltar lá e pegar de volta, porque o Senhor está dando novamente uma autoridade, uma habilidade para você voltar a tocar a sua harpa. Aleluia. Oh, glória a Deus. E eles estavam sentados. Santo Deus. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto sagrado é que quando sentamos é porque não temos mais força. Que quando sentamos é porque não temos mais uma noção do que estamos fazendo. Porque quando Deus chama os homens, a Bíblia nos apresenta que ele diz assim, quando ele fala com Jeremias e mostra para Jeremias que a sua mensagem ainda há de ser ouvida, ele diz, Jeremias, levanta-te e desce até a casa do oleiro. Poderia Deus muito bem ter apenas ordenado, mas Deus queria uma posição de Jeremias. Quando Deus chama Ezequiel, Deus fala, põe-te em pé, filho do homem, ou seja, ele queria uma posição. E esses homens do Salmo 137 tomaram a posição de sentar-se. E Deus falou para Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro. Porque Jeremias não acreditava no que ele estava falando mais. Talvez muitas pessoas não acreditam mais no que estão vivendo. Se a igreja realmente é o lugar de mudar a vida, ou se é o lugar de trazer tribulação. Se a igreja realmente é o lugar de colocar-se no altar, ou é o lugar de desaparecer de lá. Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam que quanto mais nós oramos, mais tribulação aparece. Só que Deus falou com Jeremias e disse, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir e ver as minhas palavras. Aleluia. Jeremias chega perto da casa do oleiro e o primeiro aspecto que eu vejo do oleiro é que ele não tem nada automático. Ele usa um equipamento antigo e ele usa um equipamento manual. Ele não tem ninguém para o auxiliar. Ou seja, o primeiro aspecto deste oleiro, a minha Bíblia me faz entender, segundo as minhas faculdades mentais, que ele é o Espírito Santo que estava moldando um vaso. Interessante que o vaso é moldado e de repente ele se quebra na mão do oleiro. O que é isso, pregador? É que Deus, não que ele não tenha a habilidade, não que ele não tenha a precisão, é porque ele queria mostrar para Jeremias que a casa tinha se quebrado, o vaso tinha se quebrado e Deus começou a fazer de novo. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Por isso que tem pregadores que cada um prega de um jeito, por isso que tem pastores que cada um pastoreia de um jeito, por isso que tem algumas pessoas, ou melhor, todas as pessoas, cada um faz do seu jeito, cada um faz da sua maneira, como Deus conduz ele fazer. Porque o vaso quebrou e Jeremias começou a analisar que ele não tinha uma forma. Deus não tem forma. Ele faz uma coisa única, mas ele faz da maneira que ele quer. Por isso, irmãos, por isso que quando eu comecei a pregar há mais ou menos uns 6 anos atrás, a minha primeira mensagem foi cerca de 12 minutos e foi meu irmão que estava dirigindo o culto e depois ele colocou a mão na minha cabeça, eu fui batizado com o Espírito Santo. E de lá para cá Deus foi aperfeiçoando a nossa palavra, a palavra da pregação. Quantos aqui já passaram por essa adaptação? De ser moldado por Deus, porque Ele não te faz dentro de uma forma, Ele te faz como quer, na hora que Aleluia. Quer, da maneira que quer, porque Ele é Deus. E aquele povo estava por esse processo, Jeremias viu, e Jeremias começou a entender, Deus tem uma maneira de agir ainda em Israel. Glória a Deus. Aleluia. Quantos estão sentindo a glória de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Aquele homem viu. E Deus falou para ele no texto de Jeremias capítulo 18, versículo de número 6. Porventura não posso eu fazer com Israel, assim como fiz eu com este vaso? E Deus mostrou para aquele homem. E o mesmo homem que profetizou um cativeiro sobre Israel,
profetizou no capítulo 25 de Jeremias que Deus estaria restaurando aquela situação. Mas aqueles homens que estavam sentados no salgueiro, chorando e lembrando de Sião, estavam lá. Eles tinham suas harpas. Talvez no início, eu quero crer assim, irmãos, eles tocavam os seus hinos para os senhores daquela terra. Mas chega um tempo que não dá para esconder mais. Chega um tempo que não dá mais para mostrar no rosto que você está feliz quando o seu coração está triste. Chega um tempo que não dá mais para lutar quando você sente-se fraco. E foi o que aquele povo fez. Eu não sei se tem alguém assim aqui nesta noite, mas a palavra de Deus diz que aqueles homens sentaram, viram o salgueiro, pegou as suas harpas, colocaram sobre o salgueiro. Sabe o que é isso? É dizer: a partir de hoje eu estou desistindo dos meus sonhos. A partir de hoje eu não quero mais saber daquilo que Deus me deu. A partir de hoje eu vou me desviar desta igreja. A partir de hoje eu já não tenho mais alegria em Deus. A partir de hoje as minhas ferramentas já não são minhas. Deixa eu profetizar sobre você nesta noite. Deus vai te dar, vai voltar a dar habilidade a você, para você pegar o salgueiro, para você induzir alguém a pegar aquele salgueiro, quebrar aquela folha e voltar com a tua lança, voltar com a tua armadura, voltar com o teu instrumento que Deus colocou na tua vida. Todos acreditam na palavra de Deus? Levante a mão. Eu não vim aqui falar nada a não ser a palavra de Deus. Eu vim aqui unicamente para falar da palavra. Porque ela é viva, ela é santa, ela faz, ela pode, ela é, ela restaura, ela faz nós respirarmos. Ela é fiel. Aleluia. Aleluia. Sinta a presença do unigênito de Deus aqui nesta noite. Colocaram as harpas no salgueiro. Esqueceram de Deus, esqueceram da magnitude do Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus não esqueceu de você. Aleluia. Deus não esqueceu do projeto que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Pode até você se esquecer, pode até a mãe esquecer do filho, que é muito difícil, que amamentou, mas Ele todavia lembra de ti, ó Israel. Jeremias capítulo de número 25, no verso de número 11, Deus ele faz com que o profeta profetize novamente em direção daquela nação. E ele diz a seguinte frase: toda esta terra terá que ver que vocês serão um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei da Babilônia. Ele estava dizendo que o povo de Deus precisava passar por isso. Mas nos textos que seguem este versículo, ele vai dizer assim: mas passado os 70 anos, nem um minuto a mais, nem um segundo a mais, essa tua prova vai prevalecer no tempo que Deus determinar, irmão. Ela vai ter que sair, ela vai ter que pegar o que é dela, essa doença, essa enfermidade, essa falta de crença, essa falta de responsabilidade, vai ter que pegar o que é dela e vai sair. Chegando os 70 anos, Deus há de fazer com que Israel se estabeleça. E a Bíblia diz que aqueles jovens, aqueles homens, aquelas mulheres que perderam a esperança do salgueiro, da harpa colocada no salgueiro, Jesus o Cristo, ele está contemplando a cada um que pegou a sua harpa, colocou sobre o salgueiro e disse: eu esqueço hoje do meu ministério. Vai ter que voltar lá, irmãos. Quantos creem na palavra de Deus? Vai ter que voltar no salgueiro. Vai ter que se sentar de novo perto do rio Tigres e do rio Eufrates, para poder ir lá e dizer: dá isso aqui que Deus quem me deu, eu volto hoje.
a ter habilidade para tocar minha harpa. Eu volto hoje a ter habilidade para lutar contra os meus problemas com a força de Deus que vem do alto. Eu volto hoje a ter habilidade para falar com Deus e dizer: Senhor, eu não aceito, mas seja feita a tua vontade. Mas imagina aqui comigo, irmãos, um povo que foi todo levado em cativeiro. Eu já quero encerrar essa mensagem, mas eu creio que Deus está falando ainda no teu coração. Imagina aquele povo que todo foi levado em cativeiro, e eles certamente eram escravos naquela província. Mas o rei, a Bíblia diz que tinha um homem aqui, o rei mandou com que ele falasse que acabou o cativeiro de Jerusalém, acabou o cativeiro de Israel. Imagina só, aqueles homens que foram trabalhar, quando chegam lá, imagina um cenário comigo, um púlpito, um altar, como queira chamar, e aquele homem falando: hoje completa 70 anos que vocês estão aqui aprisionados. Só que eu quero dizer uma coisa, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se foi Deus, o Deus de vocês, o rei, não sei. Eu sei que a partir de hoje, vocês não são mais escravos da Babilônia. Vocês vão voltar para o vosso lugar. Vocês vão voltar para de onde vocês vieram. Imagina comigo a explosão de glória, de alegria, e aqueles homens correndo para casa. Imagina as mulheres que cuidavam de casa dizendo: o que aconteceu que você chegou mais cedo hoje? Ele com o olho cheio de lágrimas dizendo: faz as malas, porque hoje o Senhor tirou o nosso cativeiro. Ei, faz as malas, porque hoje o Senhor está dizendo para você: é tempo de regressar e voltar para o lugar de origem. É tempo de regressar e voltar para onde Ele te tirou, e você vai aprender com este cativeiro. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a glória de Deus aqui nessa noite. Imagina só, irmãos, a alegria. Mas só que tem uma coisa. Primeiro, antes de sairmos do cativeiro, temos que tirar as coisas ruins que aquele tempo nos fez ter. Porque pare e pense comigo, uma pessoa que passa tanto tempo sem ter um contato direto com o seu Deus, ele está todo cheio de pensamentos, de atitudes que para o homem parecem imutáveis, mas para Deus tem como retirar. Atitudes e pensamentos de maldade, atos de perversidade, porque já não conhecia mais a Deus. Só que você precisa tirar isso. Mas para tirar isso, você precisa de uma coisa, de algo que Deus te deu. O quê? A tua harpa. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Você precisa de quê? Da sua harpa. Glória a Deus. Levante a mão para o céu assim comigo, fique de pé. Aleluia. Eu quero ver pessoas aqui que hoje estão dispostas a dizer assim: Senhor, eu perdi minha harpa, mas eu quero voltar a tê-la. Glória, aleluia. Senhor, eu deixei minha harpa, mas eu quero tornar a tocá-la. Ou até mesmo pessoas que querem dizer assim: Senhor, eu tenho a harpa, mas eu quero mais habilidade para tocá-la. Senhor, eu sei tocar um hino na harpa, mas eu quero ser mais ousado com autoridade para tocar uma harpa com perfeição. Deus vai levantar na tua vida, se você se colocar na posição de um instrumento de Deus, uma verdadeira harpa, e levantar um ministério para você, para exaltar o nome santo do Senhor Jesus o Cristo. Quantos creem na palavra de Deus nesta noite? O Senhor está fazendo com que o teu cativeiro regresse e você pegue a sua harpa, porque deixar ela pelo salgueiro é fazer com que as coisas de Deus se tornem nada
para você. Deixar ela no salgueiro significa que as coisas de Deus não têm nenhum valor para você. Deixar ela sobre o salgueiro significa dizer que você já não tem mais nada, nenhuma comunhão com o dono da verdade, com o dono da igreja, com o dono do pregador, com o dono da palavra que o pregador pregou. Você não pode permitir com que a harpa seja colocada no salgueiro. Aleluia. Curva a tua cabeça comigo em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, enquanto nós oramos aqui, Senhor, o nosso irmão Gabriel, pregador do teu evangelho, vai estar louvando o hino. E nós oramos nesta noite e dizemos assim: